Paz, amados. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão, falando sobre resiliência cristã, ainda abordando que resiliência cristã mesmo, a gente vai estar trabalhando o conceito de força, obstinação, intensidade, resistência e superação. E propus para vocês que este termo resiliência ele é do século XIX mesmo, trabalhando mais o conceito da física, né? E depois a gente vai ter aí alguns conceitos que surgem dentro da ecologia, dentro da psicologia, dentro do método coach, né? E dentro do método cristão. Agora, tanto para o homem natural quanto para o cristão, a resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não trabalhar sobre pressão, sobre estresse. É mais que educação, experiência e treinamento. O nível de resistência de um indivíduo determina quem terá sucesso e quem se perderá pelo caminho. Se falar para o mundo cristão, isto vai caminhar bem dentro de uma prática contínua de fé. Aqueles que de fato sobressaem, aqueles que de fato usam de resiliência dentro deste processo da caminhada cristã, dentro do estresse, dentro da pressão, e que sabe bem se relacionar dentro deste contexto, vai determinar se ele terá ou não sucesso na sua própria fé cristã. Então eu diria que dentro de pautas ministeriais, aqueles que estão envolvidos com algum ministério, a resiliência tem a sua função, tem a sua necessidade, e aqueles que não estão envolvidos com ministérios, mas dentro da fé cristã, o tempo todo a gente está trabalhando com abordagem que vai cobrar de cada um de nós esta situação de saber lidar bem para o sucesso. Seja isto dentro da vida conjugal, seja isto dentro da vida profissional, seja isto dentro da vida espiritual. Quanto mais resiliente é alguém, mais forte e preparado ele estará para lidar com as adversidades da vida. E aqui eu diria da vida cristã, com a ressalva de que no mundo bíblico todos os grandes homens de Deus foram resilientes e que se pode traduzir por firmes e constantes. Então, a passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que eu gosto muito. Paulo ele está falando o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu falei para vocês agora 3 minutos, eu quero ver se eu consigo ler uma referência que para mim é a resiliência pura dentro da Bíblia, que é o exemplo de Hebreus 11, que a gente chama como sendo o capítulo dos heróis da galeria da fé. Diz assim, Hebreus 11, versículos de 1 a 40, se eu não conseguir ler todo, talvez eu faça de 2 vezes, mas diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala ou ainda testifica. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o tomara para si. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu ainda que indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a sua virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isto também de um, a este, já amortecido, descenderam tantos em multidões como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscavam uma pátria, que é celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isto também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até mesmo para dentre os mortos ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e os filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. No versículo 23, diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o intentaram os egípcios. Ao intentarem os egípcios, se afogaram. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Versículo 32, o que direi mais?
faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha e se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus próprios mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. No versículo 26, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porventura, Deus alguma coisa melhor preparou ao nosso respeito para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Com isto eu quero deixar para vocês esta reflexão da galeria dos heróis da fé, mostrando a resiliência de todos estes homens que prevaleceram e que sem eles, hoje nós não teríamos uma abordagem de fé suficiente, e a Bíblia diz que a nossa fé é aperfeiçoada por eles, porque eles não alcançaram a promessa, eles estavam olhando para frente e nós hoje temos alcançado esta promessa. E assim quero deixar para vocês esta fala de resiliência, mas este capítulo 11 de Hebreus também, como capítulo de resiliência, deixando aí para vocês a paz, beijo no coração, beijo na alma de cada um de vocês. Fiquem na paz, meus amados.